Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar do início da história do município de Pesqueira, de como se deu a sua instalação. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like se você gostar do conteúdo. Se estiver ouvindo pelo podcast, faça pelo YouTube e faça a sua participação. E lembrando que quando a gente chegar nos 2.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de alguns livros. Agora vamos começar. Para a gente falar do princípio da história do município de Pesqueira, a gente precisa, acho que primeiro, relembrar o básico desse histórico. Eu sei que pode ser um assunto repetitivo, porque eu já falei algumas vezes aqui, mas sempre vale a pena repetir, porque tem gente nova que ainda não conhece essa parte, e você que já sabe vai relembrar ou até reforçar o conhecimento que você já tem. O município de Pesqueira, ele começa, a sua história municipal, a sua história como município mesmo, como município de fato, começa em 3 de abril de 1762, com a instalação do termo de Simbres, um termo que foi instalado na vila de mesmo nome. O local antes era chamado de Monte Alegre, antes ainda tinha sido a missão do Ararobá, que foi um aldeamento fundado pelos padres oratorianos em meio ao povo Ararobá e ao povo Xucuru. Então ali, em 3 de abril de 1762, foi feita a instalação do termo de Simbres. É no local que hoje todo mundo conhece, a histórica Vila de Simbres, que fica na Serra do Ororubá, ali onde fica a matriz de Nossa Senhora das Montanhas. Só que Simbres, ela não conseguiu vingar como sede de termo ou como sede municipal. Termo era o nome, por uma aproximação, para a gente fazer uma aproximação para ficar mais fácil de entender. Termo era o nome que se dava ao que a gente hoje chama de município. É daí que vem, por exemplo, o título do livro de seu Casuzinha Maciel, O Pesqueira e o Antigo Termo de Simbres. Então entenda-se, quando eu falar termo, entenda-se algo como um município. Então a Vila de Simbres era sede do termo de Simbres. E por que a Vila de Simbres não conseguiu vingar como sede municipal? É porque a instalação, na interpretação de Gilvan Maciel, e que é a minha também, eu concordo com ele, Simbres foi uma vila criada, digamos, artificialmente. Na falta de um termo melhor, Simbres foi criada artificialmente, porque havia uma ordem régia de que toda aldeia indígena que tivesse um número mínimo de indivíduos fosse transformada em vila. Isso foi isso que aconteceu. Simbres era um local adequado para o fim inicial que ela teve, que era um aldeamento. Mas quando se criou um município, se percebeu que para a classe política o local não era bom porque era de difícil acesso. Ficava no alto da Serra do Ororubá, não havia estradas de boa qualidade, que poderia ser contornado com investimento. A gente percebe que havia uma má vontade grande da classe política para com a sede do termo. Em resumo, a gente percebe que a classe política não queria estar no alto da Serra do Ororubá. É tanto que muitos políticos, juízes e vereadores despacharam seu expediente fora da sede. A gente encontra documentação assinada, por exemplo, em Pesqueira, em fazendas da região, tudo para não se deslocar até o alto da serra. É tanto que em Simbres, até que ela deixou de ser a sede do termo, como eu vou falar em seguida, ela não conseguiu ter uma sede do governo, um prédio público adequado para ser a sede do governo, a casa de câmara e cadeia, que era como se instalava, era como se materializava o poder local. Era na casa de câmara e cadeia, onde funcionava a justiça, funcionava a câmara em si e a cadeia, onde se prendia as pessoas que cometiam delitos ou eram julgadas. E é tanto que em 13 de maio de 1836, a sede do termo saiu da Vila de Simbres e desceu para a povoação de Pesqueira. Pesqueira fazia pouco tempo que era só uma fazenda,
Como vocês sabem, ela foi fundada por volta de 1800 ou 1801 por Manuel José de Siqueira como uma fazenda. Em 1833, Pesqueira passa a ser distrito, um dos distritos da Paz de Simbres. O distrito funcionava em torno da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens e em 13 de maio de 1836, Pesqueira passou a ser a sede do termo de Simbres. E nesse ponto da história, a gente começa uma pequena confusão, mas que era permitido na época. A gente tinha um nome para o termo e um nome para a sede, ou um nome para o município e um nome para o distrito sede, se a gente for fazer um paralelo com os dias de hoje. A gente tinha o termo de Simbres, que funcionava na vila de Pesqueira. Certo? Vejam aí que hoje não daria certo, e na época também se criou muito problema por conta disso. Hoje, se a memória não me falha, a partir do começo do século XX ficou proibido que um município e sua sede tivessem nomes diferentes. Hoje os nomes têm que ser iguais, mas na época era permitida essa discrepância. E o nome do termo permaneceu por muito tempo como Simbres. Se você pegar a documentação da época, entre 1836 e até o começo do século XX, até 1912, 13, você vai ver que o nome da sede do município era Pesqueira e o nome do município era Simbres. Vou fazer novamente um paralelo com os dias de hoje para ficar mais claro, ficar mais fácil de entender. Imaginem vocês que por algum motivo Pesqueira não conseguisse mais ser a sede do município. E imaginem também que essa sede fosse transferida para outro distrito, por exemplo, para Salobro ou para Mimoso. E a partir dali a gente teria, no caso considerando Mimoso, a gente teria o município de Pesqueira com sede no distrito de Mimoso. Então, quando a Câmara e a Prefeitura assinasse algum documento, ela assinaria município de Pesqueira em Mimoso, por exemplo, ou Mimoso em Pesqueira, por exemplo, ou simplesmente Mimoso ou simplesmente Pesqueira. Então, até por conta dessa diferença das assinaturas, às vezes a Assembleia Provincial, por exemplo, não sabia do que se estava falando. Não sabia se a sede do termo era em Simbres ainda na Serra, ou se era em Pesqueira, ou se Simbres e Pesqueira era a mesma coisa, né? Hoje seria mais difícil confundir porque a comunicação avançou muito, né? Mas imaginem isso em meados dos anos de 1800 com a comunicação precária. E até 19 de abril de 1880, a sede do município de Simbres era uma vila. Era a vila de Pesqueira. Pesqueira como uma vila. Era outra coisa que era permitida na época. Havia duas categorias de sedes municipais. Havia as vilas e havia as cidades. Pesqueira era uma vila até 19 de abril de 1880. E em 20 de abril de 1880, a vila passa a ser uma cidade. E é daí que vem a data magna de Pesqueira. É a data que Pesqueira passou de vila para cidade. Por isso que se fala do aniversário da elevação à categoria de cidade. Eu, inclusive, sou crítico dessa data magna. Não escondo de ninguém, já falei. Em quase todo lugar que eu falo de história de Pesqueira, eu falo disso. E não é porque não seja uma data importante, né? É muito importante, sim, mas de forma nenhuma é mais importante do que a data da criação do município, né? Convenhamos. E principalmente do jeito que essa data tem sido vivida e divulgada, dá a impressão, e eu sei que muitos pesqueirenses não sabem, que Pesqueira surgiu bem antes de 1880. Ainda tem gente que acha que Pesqueira surgiu em 1880, por conta de como é feita a divulgação. E às vezes a pessoa não para pensar o que é isso, né? Elevação à categoria de cidade, e muita gente vai confundir, vai achar que por ser antes uma vila, por antes de nascer uma cidade, Pesqueira não existia como município. Isso é um erro grosseiro. A gente percebe que outros municípios da região comemoram seus aniversários, têm a sua data magna numa data mais adequada, como São Bento do Una, por exemplo. Quem vê o aniversário de São Bento do Una vai achar que São Bento é mais velha do que Pesqueira, do que Simbres, o que de forma nenhuma é verdade. Então é por isso que eu sou contra. Não é que eu seja contra a data, não é que eu acho que não seja importante. Eu acho, sim, que é importante, mas não mais do que a criação do município, que foi em 3 de abril de 1762. E a gente tem uma data intermediária importantíssima, que é quando o município é transferido para Pesqueira,
como eu já falei, 13 de maio de 1836. E, na minha opinião, se perdeu a chance de quando se criou o brasão municipal de colocar as 3 datas, de colocar o 1762, o 1836 e o 1880. Isso, pelo menos, poderia instigar as pessoas a se questionar do que se tratam ou do que se tratariam aquelas datas e procurar esse conhecimento e acabar descobrindo a história mais ampla e mais complexa que Pesqueira tem do que reduzir ao 1880. Então, definitivamente, eu sou contra. Não vou dizer que a gente tenha que mudar a data. Garanhuns tentou, mas é muito problemático, porque Garanhuns tem o mesmo problema de Pesqueira. Eles têm a data magna como a data da elevação da vila à cidade, assim como Pesqueira. É lá que se criou problemas também com isso. Se eu não me engano, passou um tempo sendo a data correta, que é 10 de março, eu acho. Bom, não vou arriscar, mas existe a diferença assim como há em Pesqueira. Então, voltando, eu não acho que seja uma boa ideia, ou que seja fácil, melhor dizendo, a gente trocar essa data magna. Mas o que para mim é terrível e é inaceitável é que as outras datas sejam deixadas completamente de lado. Em Pesqueira não se fala nelas. Em Pesqueira não se fala no 1762, nem no 1836, só se fala no 1880. E a gente ainda está na vantagem porque de anos para cá se parou de falar em emancipação política. Porque antes se divulgava, né? Se viu muito isso, das pessoas falarem, até em documentos públicos, em divulgação do governo municipal, aparecer lamentavelmente a data como sendo uma emancipação. E esse é outro erro terrível, mas graças a Deus isso não tem ocorrido mais. Sempre se tem falado em elevação à categoria de cidade, o que é correto. Embora, repito, para mim é uma data inadequada para a gente ter como a data principal do calendário cívico. E voltando às 2 datas, se é inviável a gente mudar a data magna, mas eu acho que a gente devia adquirir o costume de falar nas outras. Nas escolas, por exemplo, quando é nessa época, sempre tem trabalhos, algum professor fala sobre a história de Pesqueira, ou às vezes acontece alguma palestra, algum evento público. Então acho que nessas ocasiões deveria ser citada tanto o 1762 quanto o 1836, explicando o porquê do 1880. Fazendo um adendo, o nome do município deixou de ser Simbres e passou a ser Pesqueira em maio de 1913. Aí acabou com essa diferença e acabou com as confusões. A gente tinha então, a partir de 1913, tanto a sede quanto o município com o mesmo nome, o nome de Pesqueira. Ou de Santa Águeda de Pesqueira, né? Mas essa é outra história. Entendido esse básico, vamos à questão central do programa de hoje, que é a vara e a espada. E por que isso? A vara e a espada eram os símbolos do poder municipal daquela época. Na época do Brasil Colônia e também do Império do Brasil, não havia a figura do prefeito. O prefeito é uma figura que surgiu com a República. Quem administrava as vilas e as cidades antes de existir a prefeitura e o prefeito eram as câmaras de vereadores. E ela tinha função dupla. Era uma casa legislativa e era uma casa administrativa também. E era uma pessoa só que chefiava. Era o presidente da Câmara de Vereadores. Ele era, como se fosse hoje, ele era ao mesmo tempo o presidente da Câmara e o prefeito do município. Nossa primeira demanda vai ser identificar quem foi o primeiro administrador de Simbres. Quem foi o primeiro, no caso, o primeiro presidente da Câmara, que também era chefe do administrativo. Vejam só, até 1828, quem era o presidente da Câmara era o juiz ordinário. Depois isso mudou e passou a ser o vereador mais votado. Mas antes de 1828, era o juiz ordinário. E lembrem-se que Simbres foi instalada em 1762. Então, o primeiro presidente da Câmara de Simbres foi o juiz ordinário de Simbres. E outro detalhe, vejam só. Nessa época, vejam que a gente tinha então três funções para uma pessoa só. Eu tinha dito antes que o chefe do executivo, o que seria o chefe do executivo, era também o chefe do parlamento local, o chefe da Câmara, o presidente da Câmara de Vereadores.
Só que até 1828, esse cargo era exercido pelo juiz ordinário da vila. Então o juiz ordinário era ao mesmo tempo a justiça, ele representava a justiça, ele representava a Câmara e ele representava a administração. Vejam só como era bem diferente, né? É até difícil de imaginar como é que isso ocorria. Mas na época havia também as comarcas, né? Que eu não vou entrar agora nessa questão para não complicar mais, então vamos deixar a comarca para outro programa. Mas por agora basta vocês entenderem que até 1828, no caso de Simbres, de 1762 até 1828, havia uma só pessoa que comandava tudo na vila. Comandava a justiça, comandava a Câmara de Vereadores e comandava a administração. E o primeiro juiz ordinário de Simbres foi João Mendes Branco. E por que isso? Foi determinado que nas vilas recém-criadas, onde houvesse diretório dos índios, que era o caso de Simbres, o primeiro juiz ordinário fosse o diretor, fosse a pessoa que fosse responsável pelo diretório dos índios. E no caso de Simbres era João Mendes Branco, que era diretor do diretório dos índios de Monte Alegre, que era o nome antes de Simbres se chamar Simbres. O diretório dos índios, para simplificar, era um departamento do governo que tinha o intuito de moldar o indígena ao modo português de viver e de se relacionar. Então, creio eu que por uma questão prática, pelo diretor já conhecer o local, então ele deveria iniciar no cargo de juiz ordinário e a partir do segundo seria outra pessoa eleita pelo povo. O juiz ordinário, ele era um juiz com uma alçada limitada, né, e que era eleito pelo povo. Era um juiz municipal, né? Acima dele havia a comarca, havia o juiz de fora, mas o juiz ordinário era uma espécie de juiz local. E a essa altura vocês já perceberam mais uma complicação. João Mendes Branco, ele era o juiz municipal, era o diretor dos índios, era o presidente da Câmara e era, por consequência, o chefe da administração. Ou seja, João Mendes Branco foi a primeira pessoa a ter um poder político muito grande. Talvez tenha sido o único, né, com esse poder todo. Porque a partir dali foi se alternando o cargo de juiz ordinário, mas no princípio da história de Simbres, João Mendes Branco era mega poderoso, era uma pessoa muito poderosa, com muitas funções políticas importantes. Era um grande maioral, né? Era o maioral absoluto da vila. Né? Havia, só além dele, praticamente só havia a função de capitão-mor, né? Que eu vou falar em seguida. Uma informação importante que cabe aqui é que na leitura de alguns livros consagrados sobre a história de Pesqueira, vocês vão encontrar como o nome do primeiro juiz ordinário de Simbres, Francisco Álvares de Mendonça, mas está errado. Eu mesmo também cometi esse erro muitas vezes. Eu creio que nos próximas edições de livros meus que tenham essa citação, eu teria que corrigir, porque o primeiro juiz ordinário de Simbres não foi Francisco Álvares de Mendonça. Ele foi sim juiz ordinário, mas anos depois. O que ele foi, na verdade, ele assumiu a função de primeiro capitão-mor da vila de Simbres. De Simbres como vila, né? Havia capitães-mores antes, mas na fase pré-vila, quando era só a capitania. Mas instalada a vila, Francisco Álvares de Mendonça foi o primeiro capitão-mor. Ele era, na verdade, capitão-mor dos índios, mas ele assumiu também a função de capitão-mor geral e depois acabou sendo nomeado de fato para a função e passou oficialmente a ser capitão-mor e depois foi sucedido por outros. Então, o primeiro juiz ordinário de Simbres não foi Francisco Álvares de Mendonça, foi João Mendes Branco. E agora, explicando o que era o capitão-mor, ele era um chefe militar de uma região, de uma vila, de uma cidade, de uma capitania. E no caso de Simbres, ele era o capitão-mor da vila, né? Então foi Francisco Álvares de Mendonça. De fato, ele foi o primeiro capitão-mor dos índios, oficialmente, inclusive, já em 1762. E depois, oficialmente também o capitão-mor da vila, o capitão-mor dos brancos, digamos. O capitão-mor dos índios, ele era um capitão-mor, que chefiava um regimento indígena. E o capitão-mor da vila, ou simplesmente capitão-mor,
ele chefiava os brancos. E no caso de Francisco Álvares de Mendonça, um chucuru muito importante, primeiro capitão-mor e capitão-mor dos índios da vila de Simbres, né? Um nome muito importante para a história da região, mas que infelizmente é praticamente esquecido. Quem o substituiu na capitania foi Manuel Leite da Silva, que é fundador da cidade da Pedra e foi também vereador na primeira Câmara de Simbres. Outro nome também de grande relevância para a região. Agora, por que a vara e a espada? Eu creio que a espada está claro, que simboliza a força militar, o poder que era exercido por Francisco Álvares de Mendonça no começo da nossa história. E a vara representava a justiça. E assim como a espada, ela era um objeto mesmo, era uma vara de fato. E é daí que vem o nome que se dá aos departamentos de uma comarca. A primeira vara, a segunda vara da justiça, é do objeto da vara que vem. A vara que era portada pelo juiz ordinário quando ele estava em exercício da função na vila. Inclusive, se ele fosse pego exercendo a função de juiz sem estar portando a vara, ele poderia até pagar uma multa. Então a espada era Francisco Álvares de Mendonça e a vara era o João Mendes Branco no começo da história do município de Pesqueira, que surgiu como município de Simbres. Espero que vocês tenham gostado, eu acho bem interessante esse tema. Dá para desdobrar em muitos outros temas, porque cada detalhe desse, se a gente colocar uma lupa, a coisa se expande ainda mais. Então, até o próximo programa e pensem nisso, pensem na história de Pesqueira de forma mais complexa, porque ela é bem mais bonita do que é divulgada. Quando a gente fala no 1880, quando a gente enfatiza demais o 1880, a gente acaba deixando de citar essa história tão mais longa que o nosso município tem. Tão longa, tão complexa e tão importante. Então sempre vale a pena falar desse passado mais remoto, porque é onde de fato estão as nossas origens. A origem de Pesqueira não está em 1880. A gente deve comemorar sim o 20 de abril de 1880, mas não esqueçamos da história inicial do município de Pesqueira. É isso.